Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é Kaique, eu sou pastor e estou aqui para poder produzir mais conteúdos da Palavra de Deus que possam alimentar você e possa te sustentar nessa sua caminhada com o Senhor. Hoje eu quero falar para vocês sobre sonhos enterrados, planos que foram esquecidos, e eu quero falar sobre isso com base em Mateus capítulo 28, versículos de 1 ao 3. Fala assim: ao findar do sábado, ao entrar primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Esse acontecimento aqui, na verdade, ele representa um momento em que duas pessoas que amavam muito o Senhor estavam agora a contemplar uma realidade que até então era desconhecida para todos os discípulos. Apesar do Senhor ter falado que depois de 3 dias ele iria ressuscitar, apenas as duas Marias foram ao encontro do Senhor. Isso é curioso porque as mulheres elas têm um sentimento mais aguçado em relação a questões mais sensíveis, né? Os homens muitas vezes são negligentes nesse aspecto, mas as mulheres com a sua sensibilidade conseguem tocar o mais íntimo, né, do ser do Senhor. E é interessante que aqui nessa passagem, enquanto os discípulos de Jesus, aqueles que seguiam Jesus, andavam com Jesus, viam os milagres de Jesus e testemunharam que o Senhor mesmo tinha dito que ao terceiro dia ele ressuscitaria, somente as duas mulheres foram ao encontro de Jesus no sepulcro para ver como estava ali, né? E aí diz aqui que foram ver Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Ora, Jesus estava morto. Até então, a promessa de Deus já tinha sido feita e ainda assim Maria e a outra Maria, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro para ver como estava a situação. É interessante que a ida delas ao sepulcro revela uma possibilidade, né, que é existente na Bíblia, que é demonstrada na Bíblia, mas que talvez se elas não estivessem lá, essa tipografia que foi apresentada aqui em Mateus capítulo 28 talvez não tivesse o mesmo significado. Mas, amados irmãos, Maria pôde contemplar algo maravilhoso. Jesus tinha ressuscitado. Somente elas tinham o privilégio agora de ter escutado por meio daquele anjo algo divino, algo diferente, algo que até então ninguém tinha escutado. E quando nós falamos dos nossos sonhos, esse tem que ser o princípio. Quando pensamos em coisas relacionadas ao futuro, coisas essas que podem até gerar ansiedade no nosso ser, precisamos lembrar desse princípio. Ouvir a voz de Deus é um elemento forte para que a gente possa recordar das promessas do Senhor. Louvado seja o Senhor. Quando elas vão ao sepulcro, elas passam a recordar aquilo que o próprio Deus já tinha prometido: eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Talvez para os sonhos de muitos outros, o Senhor já estava distante. Mas essas mulheres, elas não enterraram seus sonhos. Mesmo indo ao sepulcro, ao lugar de morte, ao lugar onde as pessoas querem fugir, elas foram lá porque aquele que estava ali representava não apenas alguém morto, mas uma realidade que era vivo dentro delas. Elas se baseavam naquilo que Jesus falou. Amados irmãos, os seus sonhos já foram sepultados no sepulcro? Eles estão enterrados? Se você, nesse momento, nesse vídeo, contempla essa palavra e recorda que os seus sonhos estão mortos, eu quero dizer para você, há esperança quando nós lembramos das promessas de Deus. E o fato de nós recordarmos as promessas de Deus, tudo que era morto passa a ter um novo significado. Porque Jesus é aquele que desenterra os sonhos que estão perdidos.
que estão esquecidos. Porque Ele é aquele que consegue ressuscitar. É aquele que faz da morte gerar vida. Ele mesmo é o autor da vida. Porque Ele é a vida eterna. Ele é a própria vida. Então, diante de um cenário de morte, Ele pode fazer ressuscitar todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Aí aqui fala que, e eis que houve um grande terremoto. É certo que muitas vezes nossos sonhos são abalados, né? Há muito terremotos de diversas formas, diversos âmbitos, podemos dizer assim. Mas, amados irmãos, por mais que os eventos exteriores sejam abaláveis, e o Senhor ultimamente tem abalado o inabalável, a palavra de Deus, ela não pode ser abalável. A palavra de Deus, ela é uma base onde nós podemos confiar sem temer. Ela é uma base tão fidedigna, tão forte, tão confiável, que tudo que Jesus falou foi concretizado no seu tempo. Então, quem fez a promessa é fiel para nos mostrar que isso aqui tem uma procedência, irmãos, que nos dá firmeza. E isso, diante disso, nós podemos ancorar as promessas de Deus nas nossas vidas, nos nossos sonhos. Não diante do que eu quero, do que eu desejo. Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Não é isso. Tem a ver com a promessa de Deus dada a nós, e essas promessas se tornam reais por meio da sua própria vontade. Era a promessa do Pai que o Filho fosse ressuscitado. Era a intenção do Pai ressuscitar o Filho dentre os mortos. E isso aconteceu. E é nesse âmbito celestial de união, de vínculo divino, que eu quero te lembrar que os seus sonhos eles não podem estar distantes dessa realidade. E por mais que os terremotos venham abalar todas as coisas, nós precisamos ir ao encontro daquele que não está morto, aquele que vive. Louvado seja o Senhor. Então não tenha medo de ir aos seus sepulcros. Não tenha medo de visitar os seus desejos, né? Que estão escondidos, que estão guardados aí dentro. Faça o seguinte, tenha em mente aquilo que pode te dar esperança. Aí a Bíblia fala, trazer à memória o que pode me dar esperança. Por que aquelas mulheres foram no sepulcro? Porque elas queriam trazer à memória o que dava esperança. A imagem do sepulcro, por mais que seja um ambiente de morte, revela para o homem a necessidade de aproximar-se de Deus. E quando elas chegaram lá e viram que a pedra já não estava lá, elas foram impactadas com a nova realidade. E é essa nova realidade do Deus que é vivo que nós precisamos, irmãos, e desejamos ter experiência com o Senhor. Ter novas experiências profundas, de remoção de pedra. Não queremos estar apenas no passado, mas nós queremos contemplar o milagre de Deus acontecendo e o Senhor falando claramente para nós. Independente de qual seja a circunstância, independente de qual seja o sonho a ser realizado. Vamos sonhar, vamos desejar, vamos crer, mas vamos principalmente orar a Deus para que tudo isso que está no âmbito humano tenha procedência também espiritual. Exista uma vinculação espiritual, porque essa é a realidade da nossa vida. Fazer a vontade do Pai e ser obedientes a essa vontade é o que nos tornará vencedores. Que Deus abençoe você, os seus sonhos, os seus planos, os seus objetivos, mas que você possa trazer Deus para o centro deles. Por mais que muitas vezes possamos ser abalados, por mais que os terremotos possam acontecer nos nossos sepulcros, mas que possamos lembrar que a palavra de Deus é o firmamento necessário para que possamos, de fato, triunfar. Essa base, ela é sólida, ela é firme e ela nos leva a prosseguir. Que Deus abençoe você e eu te encontro em nome de Jesus, quarta-feira. Não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo. Deus abençoe você e até a próxima.